Ana Júlia chega a Rancho Esperança com nada além de uma mala e um senso de autoestima quebrado. Mas quando um fazendeiro estoico vê nela o que ninguém mais tem, um único momento muda tudo. Antes de entrarmos na história, comente abaixo onde no mundo você está assistindo a partir de hoje. O ônibus abaixou a estrada empoeirada, chutando nuvens de sujeira atrás dela. Ana Júlia Freitas apertou sua mochila gasta no peito, os dedos brancos com tensão. Aos 25, ela sentiu que já havia vivido várias vidas, cada uma mais decepcionante que a anterior. Rancho Esperança, próxima parada. O motorista chamou Hope Ranch. A ironia não foi perdida em Ana Júlia. A esperança era algo que ela havia desistido há muito tempo. Quando o ônibus diminuiu a velocidade, ela respirou fundo. Este trabalho foi sua última chance, depois de ser demitido da lanchonete na cidade, onde o gerente a chamou de muito lento e não brilhante o suficiente na frente de todos os clientes. Ela precisava muito deste trabalho sazonal. Sua família em casa deixou claro que eles não a ajudariam mais. Outro fracasso, seu pai chamou a última ligação. Ana Júlia saiu do ônibus com sua única mala e mochila. O rancho se espalhou diante dela, campos de verde, um conjunto de edifícios e, à distância, montanhas que pareciam tocar o céu. Você deve ser Ana. Uma mulher nos anos 60 se aproximou com um sorriso gentil. Eu sou Marta, a governanta. Gabriel me pediu para mostrar sua cabine. Obrigado, disse Ana Júlia em silêncio, seguindo a mulher mais velha por um caminho de terra. Você vai gostar aqui, continuou Marta. O trabalho é duro, mas o ar está limpo e o chefe é justo. Não é como alguns fazendeiros em torno. Dessas partes. Ana Júlia assentiu, mas não disse nada. Ela aprendeu que a bondade das pessoas costumava ter limites. Melhor não ficar muito confortável. A cabine era pequena, mas limpa. Uma cama com roupas de cama frescas, um banheiro minúsculo, uma cozinha compacta e uma mesa de madeira com 2 cadeiras. Era mais do que ela esperava. Descanse hoje à noite, disse Marta. Você começa às 6 da manhã. O café da manhã fica às 5 na casa principal, se quiser. Sozinho em sua cabine, Ana Júlia desempacotou seus poucos pertences. Ela colocou a foto antiga de sua mãe na mesa de cabeceira. A única pessoa que já acreditou nela foi muito cedo. É só por um mês, ela sussurrou para si mesma. Mantenha a cabeça baixa, faça o trabalho, pegue o dinheiro e vá. Amanhã seguinte veio muito rapidamente. Ana Júlia chegou à casa principal às 4h45, não querendo chegar atrasado em seu primeiro dia. A cozinha estava quente e cheirava a café e pão fresco. Você é cedo, observou Marta aprovando, deslizando um prato de ovos e brinde para ela. Coma, você precisará da sua força. Outros trabalhadores começaram a filtrar. 2 homens mais velhos que assentiram educadamente, um jovem sobre a idade dela que se apresentou como Miguel e uma mulher chamada Teresa, que parecia estar na casa dos 40. A nova garota? Teresa. Perguntou olhando Ana Júlia para cima e para baixo. Espero que você não tenha medo de se sujar. Eu não sou, respondeu Ana Júlia, sua voz mais forte do que ela sentia. Às 6 afiadas, eles se reuniram do lado de fora, onde um homem alto estava esperando. Mesmo que Marta não tivesse dito a ela, Ana Júlia teria sabido instantaneamente que ele era o proprietário. Havia algo sobre a maneira como ele se levantou, calmo, confiante, seus olhos examinando o horizonte de sua terra. Seu rosto estava bronzeado do sol, com linhas nos cantos dos olhos que sugeriam que ele sorria às vezes, embora sua expressão agora fosse grave. Manhã, ele disse simplesmente. Eu sou Gabriel Melo. Para aqueles que não me conhecem, este é o meu rancho. Seus olhos descansaram brevemente em Ana Júlia, o único recém-chegado. Temos uma temporada movimentada pela frente. Miguel, você mostrará Ana the Ropes hoje. Comece com o armazenamento de feeds e a rotina matinal para os cavalos. Todo mundo se dispersou em suas tarefas. Miguel sorriu para ela. Não se preocupe, não é tão assustador quanto ele parece. Gabriel é duro, mas justo. Está administrando este lugar desde que seu pai morreu há 10 anos. Vire-o de quase falido para um dos ST na região.
Ana Júlia seguiu Miguel até um grande celeiro de armazenamento. Começamos medindo a alimentação para cada sessão, explicou ele, mostrando a ela as diferentes caixas e quanto distribuir. Entendi, disse ela, determinada a aprender rapidamente. Miguel a deixou para encher uma caixa com feed enquanto ele buscava o relatório da água da manhã. Ana Júlia mediu cuidadosamente as quantidades, verificando 2 vezes cada colher. Ela levantou a caixa pesada e virou-se para a porta. Foi quando aconteceu. Seu pé pegou em uma tábua irregular e ela tropeçou. A caixa voou de suas mãos, se espalhando por toda parte do chão do celeiro. Não, ela ofegou, caindo de joelhos para tentar reuni-lo. Lágrimas de frustração queimaram os olhos. Primeiro dia, primeira tarefa, e ela já errou. Eu estrago tudo, ela murmurou para si mesma. Eu nem deveria estar aqui. Isso não é verdade, disse uma voz profunda por trás dela. E não diga de novo. Ana Júlia girou para encontrar Gabriel Melo em pé na porta, observando-a e suas bochechas queimavam com vergonha. Sinto muito, ela gaguejou. Vou limpar. Vou substituí-lo. Gabriel agachou-se ao lado dela e começou a recuperar a alimentação de volta na lixeira. A prancha está solta. Eu pretendo consertá-lo. Sua voz era calma, prática. Você não é o primeiro a tropeçar lá. Ana Júlia manteve os olhos baixos, pegando punhados de alimentação. Eu deveria ter sido mais cuidadoso. Gabriel ficou quieto por um momento. Então, com uma voz tão macia que ela quase não ouviu, ele disse: Você vale mais do que toda essa fazenda. Você simplesmente ainda não sabe. Sua cabeça se levantou, olhos arregalados de surpresa. O que isso deveria significar? Mas o rosto de Gabriel não revelou nada, pois ele continuou ajudando a limpar o derramamento. Pegue uma nova caixa quando terminar aqui, disse ele, levantando-se. E observe essa placa até eu consertar. Ele se foi antes que ela pudesse responder, deixando Ana Júlia perplexo. Ninguém jamais havia dito nada assim antes, especialmente não depois que ela cometeu um erro. Na hora do almoço, os músculos de Ana Júlia doíam do trabalho da manhã. Ela alimentou os cavalos, aprendeu a verificar suas calhas de água e ajudou Miguel a limpar 2 barracas. Apesar do pedágio físico, ela sentiu uma pequena sensação de realização. Na sala de jantar da equipe, ela se sentou em silêncio no final da mesa, ouvindo os outros falarem sobre os negócios de rancho. Gabriel não estava lá. Marta explicou que costumava comer em seu escritório ou nos campos. Então, qual é a sua história? Teresa perguntou, olhando para Ana Júlia. A maioria das pessoas não vem até aqui, a menos que esteja fugindo de alguma coisa. Ana Júlia ficou tensa. Eu precisava de trabalho, é tudo. Deixe-a estar, Teresa, Marta repreendeu suavemente. A menina trabalhou duro a manhã toda. Não precisa do 3º grau com o almoço. Teresa deu de ombros, apenas conversando. Após o almoço, Ana Júlia foi designada para ajudar a classificar os suprimentos no galpão principal de armazenamento. Enquanto trabalhava, ela não pôde deixar de notar uma fotografia pendurada na parede. Um jovem Gabriel mais jovem com um homem mais velho que tinha a mesma queda forte, com orgulho em frente à casa do rancho. Isso é Gabriel e seu pai, disse Marta, percebendo o interesse de Ana Júlia enquanto trazia alguns trapos limpos. Tomado cerca de 1 ano antes de Juan morrer. Ataque cardíaco no Campo Sul. Gabriel o encontrou. Ana Júlia sentiu uma pontada de simpatia. Isso deve ter sido difícil. Quase perdeu o rancho depois disso, continuou Marta. Bank estava pronto para levar tudo. Mas esse garoto, ela assentiu na foto. Trabalhou dia e noite por 3 anos seguidos. Pagou as dívidas, modernizou onde podia, construiu tudo de volta. Havia orgulho inconfundível na voz de Marta. Mas não fala muito sobre isso. Não fala muito sobre nada pessoal. A verdade seja dita. Com o passar dos dias, Ana Júlia caiu no ritmo da vida do rancho. Acorde ao amanhecer, trabalhe até o anoitecer, colapse na cama, repita. O trabalho físico era exaustivo, mas de alguma forma satisfatório. Ela aprendeu rapidamente e trabalhou duro, determinado a não dar a ninguém reas para reclamar. Gabriel era uma presença constante e silenciosa. Ele parecia estar em toda parte ao mesmo tempo, experimentando cercas, verificando o gado,
revisando a papelada no escritório. Ele raramente falava diretamente com Ana Júlia depois do primeiro dia, mas às vezes ela olhava para cima de seu trabalho para encontrar seus olhos nela, atencioso e avaliado. Uma noite, cerca de uma semana após sua chegada, Ana Júlia ficou tarde nos estábulos. Um dos cavalos, uma égua gentil chamada Estrela, parecia fora de seu feed naquele dia. E Ana Júlia queria verificar mais uma vez antes de se virar. Enquanto acariciava o pescoço do cavalo, ela começou a cantar suavemente, uma velha canção de ninar que sua mãe costumava cantar para ela. Ela não percebeu que tinha uma audiência até se virar para sair e encontrou Gabriel encostado na porta estável. Ela gosta da sua voz, disse ele, acenando para a Estrela. Eu também. Ana Júlia sentiu seu rosto quente. Eu não sabia que alguém estava lá. Você canta com frequência? Ela balançou a cabeça. Na verdade, não mais. Por que não? A pergunta era simples, mas Ana Júlia se viu lutando para responder. Eu acho que as pessoas costumavam me dizer para ficar quieto. Algo brilhou nos olhos de Gabriel. Uma breve dureza que não foi direcionada a ela. Essas pessoas estavam erradas. Antes que ela pudesse responder, eles ouviram Miguel chamando de fora. Chefe, ligue para os compradores em Santa Cruz. Gabriel se endireitou. Cante para ela novamente amanhã, disse ele. Depois foi embora para atender a sua ligação. Na manhã seguinte, Ana Júlia encontrou um pequeno rádio colocado na prateleira no estábulo perto da barraca de Estrela. Não havia nota, nenhuma explicação, mas ela sabia quem a deixara lá. 2 semanas depois de sua estadia, uma tempestade feroz atingiu o rancho. A chuva derrubou e o vento uivou ao redor das cabines. Ana Júlia descobriu que sua porta não ficaria fechada. A fechadura estava quebrada e o vento continuava soprando, deixando a chuva cair. Ela tentou tocar uma cadeira contra, mas o vento era muito forte. Mergulhando e frustrada, ela estava prestes a desistir e pedir para dormir na casa principal, quando uma batida chegou à moldura da porta. Gabriel ficou lá, chuva pingando de seu chapéu, caixa de ferramentas na mão. Marta disse que sua fechadura está quebrada. Sim, eu não consigo entender. Ana Júlia começou, mas ele já estava examinando a porta, retirando ferramentas. Correção fácil, disse ele. Me entregue aquela lanterna. Ela assistiu enquanto ele trabalhava com eficiência, substituindo a trava antiga por uma nova. Suas mãos eram fortes e capazes, movendo-se com facilidade praticada. Lá, disse ele, finalmente testando a porta. Isso se manterá contra qualquer coisa com menos de um furacão. Obrigado, disse Ana Júlia. Você não teve que sair nesse clima. Gabriel olhou para ela, sua expressão ilegível na luz fraca. Todo mundo merece se sentir seguro, disse ele simplesmente. Quando ele se virou para sair, Ana Júlia percebeu que estava mancando um pouco. Você está magoado, disse ela. Ele deu de ombros. Lesões antigas, haja na chuva. Deixe-me fazer um café antes de voltar para lá. Ela se ofereceu impulsivamente, para aquecer. Gabriel hesitou e depois assentiu. Isso seria legal. Eles sentaram em sua pequena mesa, levantando-se a vapor de suas canecas, ouvindo a chuva. O silêncio entre eles não era desconfortável. Por que você disse isso? Ana Júlia finalmente perguntou. Naquele primeiro dia sobre eu valer mais do que a fazenda, Gabriel tomou um gole de seu café antes de responder. Porque é verdade. E por que você precisava ouvi-lo? Você nem me conhece. Eu sei o suficiente, disse ele. Eu sei que você trabalha 2 vezes mais que precisa. Sei que você verifica a Estrela mesmo quando não é o seu trabalho. Eu sei que você ajuda Marta com os pratos sem ser perguntado. Ele encontrou os olhos dela. Eu sei como é que as pessoas lhe digam que você não é suficiente, até que você comece a acreditar sozinho. Ana Júlia olhou para a caneca. Meu pai diz que sou uma perda de tempo, que nunca representarei nada. Seu pai está errado, disse. Gabriel, sua voz gentil, mas firme. Quando ele saiu alguns minutos depois, Ana Júlia ficou na porta, vendo-o voltar pela chuva até a casa principal. Para a primeira vez em anos, a voz em sua cabeça, a que sempre dizia que ela não era boa, o suficiente, estava quieta.
Na manhã seguinte, ela encontrou uma nota dobrada empurrada debaixo da porta. No interior, havia uma única linha de lanterna de Gabriel. Você está se saindo melhor do que pensa. Ela enfiou a nota no bolso, um pequeno calor se espalhando pelo peito. Os dias se transformaram em semanas, e Ana Júlia começou a sentir algo que não sentia há muito tempo, um sentimento de pertencimento. Os outros trabalhadores a aceitaram como um deles. Marta a tratou como uma filha, sempre certificando-se de que ela comeu o suficiente. Até Teresa se aqueceu, ensinando seus atalhos para as tarefas diárias. E depois havia Gabriel. Ele ainda não falava muito, mas ela percebeu que ele encontrou razões para estar onde quer que estivesse trabalhando. Ele trazia água fresca em dias quentes, perguntava a sua opinião sobre qual alimentação dos cavalos preferiu ou simplesmente trabalhava ao lado dela em silêncio confortável. Uma noite, Marta veio batendo com urgência na porta de Ana Júlia. O Potera de Estrela e não está indo bem, disse ela. Gabriel está com ela, mas ele precisa de ajuda e Miguel está na cidade. Você pode vir? Ana Júlia correu para os estábulos, onde encontrou Gabriel ajoelhado ao lado da égua trabalhadora. Seu rosto estava tenso com preocupação. O potro está posicionado errado, explicou ele rapidamente. Eu preciso virar, mas preciso de alguém para manter a estrela calma. Nas 2 horas seguintes, eles trabalharam juntos no dia instável. Ana Júlia acariciou o pescoço de Estrela, cantando suavemente para ela, enquanto Gabriel lutou para salvar a égua e seu potro. Suas mãos eram gentis, apesar da força. Sua voz um murmúrio constante e suave, de encorajamento ao cavalo em dificuldades. Finalmente, com um último empurrão, o potro deslizou para o mundo. Gabriel rapidamente limpou suas vias aéreas e a pequena criatura respirou. É uma potra, disse ele, exaustão e alegria se misturando em sua voz. Ambos vão ficar bem. Ana Júlia percebeu que estava chorando. Teares de alívio e outra coisa, que ela não conseguia nomear. Ela e Gabriel estavam cobertos de lama e palha, ambos tremendo de exaustão. Gabriel estendeu a mão e enxugou suavemente uma mancha de sujeira de sua bochecha. Sua mão permaneceu lá, quente contra a pele dela. Você não tem ideia de como você é forte, disse ele suavemente. Mas eu vejo, e vou continuar vendo até você também. Naquele momento, algo mudou entre eles. Um reconhecimento, um entendimento. Ana Júlia se sentiu começando a acreditar no que viu nela. Só um pouco. Eles ficaram com a égua e seu potro até o amanhecer, sentados lado a lado na palha, observando a nova vida que ajudaram a trazer ao mundo. Quando os primeiros raios da luz solar se filtraram pelas janelas estáveis, Gabriel ajudou Ana Júlia a seus pés. Obrigado, disse ele. Eu não poderia ter feito isso sem você. Pela primeira vez desde que ela o conheceu, Gabriel sorriu completamente. Um sorriso que transformou seu rosto e alcançou todo o caminho até os olhos dele. Ana Júlia se viu sorrindo para trás, uma sensação calorosa se espalhando pelo peito. Nenhum deles notou Marta observando da porta estável, um olhar conhecedor nos olhos. Mais tarde naquele dia, quando Ana Júlia ajudou a limpar a sala de aderência, Teresa se juntou a ela. Então, Teresa disse casualmente, você e o chefe, hein? Ana Júlia quase largou a cela que estava polindo. O quê? Não, nós apenas o potro. Teresa riu. Querida, trabalhei aqui 5 anos. Nunca vi Gabriel Melo olhar para alguém da maneira que ele olha para você. Você está imaginando coisas, insistiu Ana Júlia, suas bochechas queimando. Talvez, Teresa admitiu. Mas pelo que vale a pena, acho que você seria bom para ele. O homem está sozinho há muito tempo. Naquela noite, Ana Júlia não conseguiu dormir. Ela continuou pensando em Gabriel, sua força silenciosa, sua bondade inesperada, a maneira como seu raro sorriso transformou seu rosto. Teresa estava certo, e mesmo se ela fosse, o que isso importava? Em mais 2 semanas, o mês de Ana Júlia estaria em alta. Ela pegava seu pagamento e seguia em frente, assim como planejava. Mas quando ela finalmente adormeceu, ela percebeu isso pela primeira vez em sua vida. Ela não queria fugir. Na manhã seguinte, ela encontrou Gabriel consertando uma cerca perto de sua cabine. Ele olhou para cima quando ela se aproximou. Manhã, disse ele. Durma bem? Na verdade, não, ela admitiu.
Gabriel colocou suas ferramentas. Algo errado? Ana Júlia respirou fundo. Meu mês está quase acabando. Eu sei. Seu rosto não deu nada. Eu estava pensando, talvez eu pudesse ficar mais tempo, se você precisar da ajuda, quero dizer. Algo brilhou nos olhos de Gabriel. Uma breve luz que a aqueceu de dentro para fora. Acho que isso poderia ser organizado, disse ele em silêncio. E naquele momento, Ana Júlia sentiu algo que quase esqueceu existia. Espero. As semanas que se seguiram foram a mais feliz, Ana Júlia se lembrava. Quando o verão virou para o início do outono, o rancho se estabeleceu em um ritmo diferente. Os dias ficaram mais curtos, as manhãs mais nítidas. Gabriel estendeu seu contrato indefinidamente, e Ana Júlia se viu sorrindo com mais frequência do que não. Você parece diferente, Marta comentou uma manhã enquanto preparavam o café da manhã juntos. Há uma luz em seus olhos que não estava lá antes, Ana Júlia corou. Eu só gosto aqui. Marta deu a ela um olhar conhecedor. E aposto que a vista tem algo a ver com isso. Especialmente quando essa visão é de 1,82 m com olhos escuros. Marta, Ana Júlia protestou, mas não pôde deixar de rir. A verdade era que as coisas entre ela e Gabriel haviam mudado para algo maravilhoso e aterrorizante. Eles não haviam falado diretamente sobre seus sentimentos, mas caíram em uma rotina confortável. A maioria das noites, depois que o trabalho do dia estava pronto, eles se sentavam na varanda da casa principal, às vezes conversando, às vezes apenas assistindo o pôr do sol juntos. Gabriel começou a se abrir para ela, compartilhando histórias sobre sua infância no rancho, sobre o pai que lhe ensinou tudo o que sabia e sua mãe que havia morrido quando ele tinha apenas 14 anos. Ela adorava música, disse ele a Ana Júlia uma noite. Sempre cantando como você, foi por isso que deixei para você o rádio. Me lembrou dela. Ana Júlia havia compartilhado alguns de seu próprio passado também. Como sua mãe morrera quando estava no ensino médio, como seu pai havia se tornado amargo e crítico, como ela havia saltado de um trabalho decepcionante para outro, sempre, sentindo que estava ficando aquém. Você nunca ficou aquém, disse Gabriel em silêncio. Você nunca teve alguém que viu seu verdadeiro valor. Uma manhã nítida de outubro, Gabriel encontrou Ana Júlia nos estábulos, checando a estrela e seu potro crescente. Agora uma coisa esgotada e divertida que eles chamaram de luz. Iluminar. Consegui um emprego para você hoje, disse ele, encostado na porta do stall. Diferente do seu habitual. Ana Júlia olhou para cima, curiosa. Que tipo de trabalho? Precisa de alguém para dirigir para a cidade comigo. O comitê do Festival de Outono quer que Rancho Esperança participe este ano. Achei que você poderia ter algumas ideias, ela hesitou. Eu? Mas eu só estive aqui há alguns meses. Você está de olho no que as pessoas gostam, disse Gabriel simplesmente. E eu poderia usar a empresa. A viagem para a cidade era agradável. As janelas do caminhão rolaram para deixar entrar o ar nítido do outono. Eles conversaram facilmente sobre o rancho, os próximos preparativos de inverno, o progresso do novo potro. Quando eles se aproximaram da pequena cidade de vista, Ana Júlia sentiu uma forma de nó no estômago. Era aqui que ela trabalhou na lanchonete onde foi humilhada. Ela não voltou desde que chegou ao rancho. Gabriel parecia sentir sua tensão. Algo errado? Eu costumava trabalhar aqui, ela admitiu. No restaurante. Não terminou bem. As mãos de Gabriel apertaram um pouco o volante, mas sua voz permaneceu calma. Não precisamos comer lá. A reunião com o comitê do festival foi melhor do que Ana Júlia esperava. Eles queriam que empresas e fazendas locais criassem estandes, e Gabriel concordou que Rancho Esperança participaria. Para sua surpresa, ele sugeriu que eles mostrassem não apenas o gado, mas também as conservas caseiras de Ana Júlia, as geleias e as geleias que ela estava fazendo nela a tempo livre das árvores frutíferas do rancho. As pessoas devem provar isso, disse ele, o melhor que já tive. Os membros do comitê pareciam impressionados e Ana Júlia sentiu um pequeno brilho de orgulho. Ela nunca pensou em sua culinária como qualquer coisa especial. Quando saíram da prefeitura, Gabriel perguntou, fome? Ana Júlia assentiu.
embora seu estômago ainda estivesse cercado com o pensamento de encontrar alguém da lanchonete. Um novo lugar no limite da cidade, disse Gabriel como se estivesse lendo sua mente. Comida mexicana. Ouvi dizer que é bom. O restaurante era pequeno, mas acolhedor, com cores brilhantes e cheiros deliciosos. Eles se estabeleceram em um estande de canto, e pela primeira vez parecia quase um encontro. Fora do contexto do rancho, sentado em frente a Gabriel em um local público, Ana Júlia sentiu um novo tipo de nervosismo. Gabriel também parecia diferente, menos o chefe, mais apenas um homem que gosta de uma refeição com uma mulher com quem ele se importava. Ele sorriu mais facilmente aqui, sua reserva habitual suavizando nas bordas. Obrigado, disse Ana Júlia enquanto esperavam sua comida, por sugerir minhas conservas para o festival. Você não precisou fazer isso. Eu não sugeri que fossem legais, respondeu Gabriel. Eu sugeri-lhes porque eles são bons. Muito bom. Você tem um talento, Ana. Antes que ela pudesse responder, uma voz afiada os interrompeu. Bem, veja quem é. O coração de Ana Júlia afundou quando ela se virou para ver Richard Davis, seu ex-chefe do restaurante, de pé ao lado da mesa deles. Ele era um homem pesado, com olhos pequenos e malvados e uma carranca perpétua. Não esperava vê-lo ainda na área, continuou Richard, sua voz carregando. Imaginei que você já teria mudado para atrapalhar os negócios de outra pessoa. Ana Júlia sentiu seu rosto queimar com humilhação. Ela não podia olhar para Gabriel. Com licença? A voz de Gabriel estava quieta, mas tinha uma vantagem que ela nunca tinha ouvido antes. Richard olhou para Gabriel, levando a construção de seu fazendeiro e a qualidade óbvia de suas roupas. Você é o novo chefe dela? Ele perguntou. Conselhos de palavra. Não a deixei perto de qualquer coisa valiosa. A garota tem dedos de manteiga e uma cabeça vazia. Gabriel se levantou lentamente. Ele não era um homem alto, mas algo em sua postura o fez parecer maior. Essa garota é a trabalhadora mais difícil do meu rancho, e vale 10 de vocês. Agora sugiro que você vá embora antes de esquecer minhas maneiras. Richard piscou, claramente não esperando essa resposta. Ele olhou de Gabriel para Ana Júlia e depois deu de ombros. Seu funeral, ele murmurou e foi embora. Gabriel sentou-se, o rosto apertado de raiva. Desculpe por isso, disse ele a Ana Júlia. Deveria ter atingido ele. Apesar de seu constrangimento, Ana Júlia sentiu um brilho, quente na defesa de Gabriel dela. Obrigado, ela disse suavemente. Mas ele está certo. Eu estraguei o restaurante. Deixou uma bandeja inteira de comida em um cliente importante. E isso faz você sem valor? Gabriel perguntou, seus olhos com a intenção de dela. Um erro? Não era apenas um... Ana, Gabriel interrompeu suavemente. Todo mundo deixa cair as coisas. Todo mundo comete erros. Um chefe decente ajuda você a aprender com elas, não envergonha você por eles. A comida deles chegou, momentaneamente distraindo-os da conversa. Enquanto comiam, Ana Júlia relaxou gradualmente novamente, o encontro com Richard desaparecendo em importância ao lado do apoio inabalável de Gabriel. No caminho de volta ao rancho, Gabriel estava mais silencioso do que o normal. Quando eles se voltaram para a longa viagem que leva à propriedade, ele finalmente falou. Posso te perguntar uma coisa? Claro, respondeu Ana Júlia. Por que você acredita que pessoas assim, pessoas que o derrubam? A pergunta a pegou desprevenida. Eu... não sei. Acho que porque eles sempre estiveram lá. Meu pai, professores, chefes. Depois de um tempo, você começa a pensar que eles devem estar certos. Gabriel puxou o caminhão para uma parada em frente à casa principal, mas não fez nenhum movimento para sair. Eles não estão certos, disse ele, virando-se para olhar lá. E continuarei dizendo isso até que você acredite. Por um momento, Ana Júlia pensou que poderia se inclinar e beijá-la. Seu coração correu com a possibilidade. Mas Gabriel simplesmente aperta Zed a mão uma vez e depois saiu do caminhão. Naquela noite, Ana Júlia não conseguiu dormir. Sua mente continuou repetindo os eventos do dia, Gabriel a defendendo, o quase momento no caminhão. Ela sentiu como
Se estivesse parada na beira de algo maravilhoso e aterrorizante ao mesmo tempo, as semanas seguintes estavam ocupadas com os preparativos para o festival de outono. Ana Júlia jogou-se para fazer conservas, experimentando diferentes combinações de frutas e especiarias. Gabriel construiu um estande simples, mas atraente, para a exibição do rancho, e Marta ajudou a costurar toalhas de mesa brilhantes para decorá-la uma noite. Quando Ana Júlia estava terminando um lote de manteiga de maçã na cozinha principal da casa, Gabriel entrou com um pequeno pacote. "Tenho algo para você", disse ele, colocando-o no balcão ao lado dela. Ana Júlia enxugou as mãos no avental e abriu o pacote. No interior, havia um conjunto de etiquetas impressas profissionalmente para suas conservas. Rancho Esperança. Conservas caseiras em letras elegantes, com espaço para escrever o sabor e a data. "Gabriel", ela respirou, passando o dedo sobre o design em relevo. "Estes são lindos. Pensei que isso faria suas geleias parecerem mais profissionais para o festival", disse ele com um pequeno encolher de ombros. "Se você gosta deles, poderíamos pedir mais." "Eu os amo", disse Ana Júlia, lágrimas picando nos olhos dela. Não eram apenas os rótulos. Era o que eles representavam. Gabriel acreditava nela o suficiente para investir nisso, para vê-lo como mais do que apenas um hobby. Seus olhos se encontraram e a cozinha de repente parecia muito quieta. Gabriel deu um passo mais perto dela. "Ana", ele começou, sua voz baixa. A porta dos fundos se abriu e Miguel entrou. "Chefe, o novo touro quebrou a cerca novamente. Ele está indo para o pasto oeste, onde estão as vacas grávidas." O momento quebrou. Gabriel foi instantaneamente todo o negócio. "Prepare os cavalos. Ana, você pode terminar aqui?" E ele se foi, deixando Ana Júlia com suas lindas novas gravadoras e um coração cheio de palavras não ditas. O dia do festival de outono ocorreu brilhante e claro. Ana Júlia acordou cedo, nervosa, mas animada. Ela trabalhou tanto em suas conservas e agora estranhos os estariam provando, julgando-os. Marta a ajudou a carregar tudo no caminhão de Gabriel. "Pare de se preocupar", disse a mulher mais velha. "Eles vão adorar suas geleias tanto quanto nós." "E se eles não o fizerem?" Ana Júlia se preocupou. "Então eles não", Marta disse praticamente. "O mundo não vai acabar, mas eles marcarão minhas palavras." O festival já estava movimentado quando eles chegaram. Gabriel, Miguel e Teresa vieram mais cedo para montar o estande e trazer parte do gado mais gentil para uma pequena área de estimação. As conservas de Ana Júlia foram organizadas lindamente de um lado, pequenos pratos de degustação e biscoitos estabelecidos convidadamente. À medida que o dia avançava, o nervosismo de Ana Júlia deu lugar a prazer. As pessoas amavam suas conservas. Muitos compraram vários frascos e vários perguntaram se ela os vendia regularmente na cidade. "Você deveria", disse Gabriel, aparecendo ao lado dela durante uma pausa. "Configure um negócio regular. Eles estão vendendo mais rápido que o carne seca, e isso está dizendo alguma coisa." Ana Júlia corou de prazer. "Talvez eu vá." À medida que a tarde passava, Ana Júlia notou uma mulher bem vestida repetidamente voltando ao seu estande. Ela não estava interessada nas conservas, mas continuou fazendo perguntas detalhadas de Gabriel sobre o rancho. Havia algo familiar nela, mas Ana Júlia não conseguia colocá-lo finalmente. Durante um intervalo, quando Miguel assumiu o estande, Ana Júlia perguntou a Gabriel: "Quem é aquela mulher? Aquele no vestido azul?" Uma sombra cruzou o rosto de Gabriel. "Helena Vasques. Seu pai é dono da maior rancho do condado. Ela está tentando me convencer a vender para eles há anos." "Você seria?" Ana Júlia perguntou surpresa. "Venda o rancho?" A resposta de Gabriel foi imediata e firme. "Nunca. Esta terra é mais do que apenas propriedade para mim. É minha herança, meu futuro." Ele olhou para ela, algo não dito em seus olhos. "Está em casa." Mais tarde, quando o festival estava acabando, Helena se aproximou da Again. Desta vez ela falou diretamente com Ana Júlia. "Suas conservas são muito boas", disse ela, seu tom sugerindo surpresa. "Você tem talento." "Obrigado", respondeu Ana Júlia, incerta. Helena virou-se para Gabriel.
Você deve levá-la ao jantar da Associação de Fazendeiros na próxima semana. Seria bom ter alguns rostos novos. Depois que ela se afastou, Ana Júlia olhou questionantemente para Gabriel. É uma coisa anual, explicou. Todos os fazendeiros locais se reúnem, falam de negócios, fingem gostar um do outro. Ele hesitou. Você gostaria de ir? Com mim? A maneira como ele perguntou, iluminamente incerto, como se estivesse se preparando para a rejeição, fez o coração de Ana Júlia se virar. Esse homem forte e confiante que nunca duvidava de assuntos de negócios parecia quase tímido com ela. Eu adoraria, ela disse suavemente. A semana que antecedeu o jantar foi cheia de antecipação nervosa para Ana Júlia. Ela não tinha nada adequado para usar para esse evento e confidenciou essa preocupação a Marta. Deixe-me ver o que posso fazer, disse a governanta misteriosamente. 2 dias depois, Marta apresentou Ana Júlia com um lindo vestido verde esmeralda. Era a minha filha, explicou ela. Ela deixou para trás quando se mudou para a Califórnia. Nunca voltou para isso. E é apenas o seu tamanho. O vestido era simples, mas elegante, com um decote modesto e uma saia que foge suavemente da cintura. Quando Ana Júlia experimentou, ela mal se reconheceu no pequeno espelho do banheiro da cabine. Na noite do jantar, Gabriel a pegou em seu caminhão, vestido com o que ela assumiu que era o melhor dele jeans escuro de limpeza. Uma camisa branca e uma jaqueta bem cortada. Ele parou aquém quando ela abriu a porta, seus olhos se arregalando um pouco. Você está linda, ele disse simplesmente. O jantar foi realizado no Vista Valley Country Club, um lugar que Ana Júlia tinha visto de longe, mas nunca imaginou entrar. O salão de baile estava decorado com elegância, com mesas dispostas em torno de uma pequena pista de dança. Ana Júlia reconheceu muitos dos participantes da cidade, incluindo vários que haviam comprado suas conservas no festival. Helena Vasquez foi para a mesa quase imediatamente, parecendo impressionante em um vestido de grife que provavelmente custou mais do que Ana Júlia ganhou em 6 meses. Gabriel, tão feliz por você poder fazer isso, disse ela, a mão permanecendo no braço dele. E Ana, prazer em vê-lo novamente. Durante o jantar, Ana Júlia não pôde deixar de notar como Helena manobrava para sentar ao lado de Gabriel. Como ela riu de suas raras piadas. Como ela claramente sabia detalhes sobre sua vida e negócios que falavam de um longo conhecimento. Eles cresceram juntos. Teresa sussurrou para Ana Júlia quando Gabriel se distraiu conversando com outro fazendeiro. Helena sempre estava de olho nele, e em Rancho Esperança. Eles são... sempre. Ana Júlia não conseguiu terminar a pergunta. Teresa balançou a cabeça. Não por falta de tentar da parte dela, mas Gabriel nunca mostrou interesse. Até agora, ele nunca trouxe ninguém a essas funções. Ela deu a Ana Júlia um olhar significativo. Depois do jantar, a pequena banda começou a tocar, e os casais se mudaram para a pista de dança. Ana Júlia assistiu, contente em sentar e observar quando Gabriel apareceu ao lado de sua cadeira. Dance comigo? Ele perguntou, estendendo a mão. Ana Júlia hesitou. Eu não sou muito bom nisso. Um pequeno sorriso tocou nos cantos da boca. Nem eu. Eu podemos ser ruins juntos nisso. A música era lenta, e Gabriel a segurou com cuidado como se ela fosse algo precioso. Ana Júlia gradualmente relaxou em seus braços, sentindo a batida constante de seu coração, onde sua bochecha descansava contra o peito dele. Obrigado por vir hoje à noite, disse Gabriel suavemente. Eu sei que isso não é realmente o que você gosta. Estou feliz por ter vindo, ela respondeu honestamente. Eles balançaram juntos em um silêncio confortável até que Helena entrou, tocando no ombro de Ana Júlia. Lembre, se eu o roubar por um momento... Ana Júlia deu um passo, atrás não Jim educadamente, embora seu coração afundasse enquanto observava Gabriel e Helena se moverem graciosamente pelo chão. Eles pareciam juntos, tanto de famílias locais proeminentes, ambas bem-sucedidas, belas de uma maneira que falava de dinheiro antigo e boa criação. O que ela estava fazendo aqui? Ela era apenas uma garota que nem conseguia manter um emprego, em um restaurante. Quando esses pensamentos começaram a sobrecarregar, Ana Júlia deslizou para o terraço para um pouco de ar. A noite estava fria, mas não fria.
as estrelas espalhadas como diamantes no céu de veludo preto. Se escondendo. Aqui? Uma voz perguntou, e ela se virou para ver Richard Davis, seu ex-chefe, uma bebida na mão dele, apenas pegando um pouco de ar. Ela respondeu rigidamente, virando para voltar para dentro. Espere, disse Richard, seu tom surpreendentemente civil. Eu queria me desculpar pelo outro dia. Eu estava fora de fila. Ana Júlia parou suspeita. Por que a mudança de coração? Richard deu de ombros. Ouvi dizer que suas conservas foram um sucesso do festival e que Melo está pensando em apoiá-lo para um negócio adequado. Ele levantou o copo um pouco. Eu posso reconhecer quando julguei mal alguém. Antes que Ana Júlia pudesse responder, a porta do terraço se abriu novamente e Gabriel saiu. Seus olhos se moveram de Ana Júlia para Richard, estreitando um pouco. Tudo bem aqui fora? Ele perguntou. Tudo bem, assegurou Ana Júlia. O senhor. Davis estava saindo. Richard assentiu, deu uma pequena saudação simulada com o copo e voltou para dentro. Gabriel veio ficar ao lado de Ana Júlia no terrace railing. O que ele queria? Para se desculpar surpreendentemente, disse ela. Ele mencionou algo sobre você me apoiando para um negócio? Com as conservas? Gabriel parecia um pouco envergonhado. Eu ia falar com você sobre isso. Várias pessoas no festival perguntaram se suas conservas estavam disponíveis nas lojas. Pensei que talvez, se você estivesse interessado, poderíamos procurar em criar algo. Pequeno escala a princípio, veja como é. Ana Júlia olhou para ele. Você realmente acha que eles são tão bons? Eu sei que eles são, disse Gabriel. Simplesmente, você é. A convicção em sua voz a deixou com a garganta com emoção. Aqui estava alguém que acreditava nela, que viu possibilidades para ela que ela nunca ousara imaginar por si mesma. Obrigado, ela sussurrou. Para tudo. Gabriel virou-se para encará-la completamente, seus olhos sérios na fraca luz. Ana, há algo que eu preciso lhe dizer. A porta do terraço se abriu mais uma vez e Helena saiu. Lá está você, Gabriel. Eles estão prestes a anunciar o novo presidente da associação. Você deveria estar lá dentro. A mandíbula de Gabriel apertou quase imperceptivelmente, mas ele assentiu. Estaremos aí. Helena hesitou, olhando entre eles. Depois voltou para dentro. Gabriel voltou para Ana Júlia com um suspiro. Sinto muito. É sempre assim. Interrupções, negócios, demandas. Está tudo bem, disse Ana Júlia, embora a decepção tenha percorrido por ela. É importante, você deve ir. Gabriel a surpreendeu pegando a mão. Pode esperar 5 minutos, disse. Ele com firmeza. Ana, o que eu estava tentando dizer é... Uma alegria alta entrou em erupção por dentro, seguida de aplausos. Gabriel fechou os olhos brevemente, frustração evidente em seu rosto. Eles acabaram de anunciar. Acho que eu sou o novo presidente. Isso é maravilhoso, Ana Júlia exclamou. Você deve entrar, aceitar adequadamente. Gabriel assentiu com relutância. Vamos conversar mais tarde, prometeu, apertando a mão dela, antes de voltar para dentro. Ana Júlia ficou no terraço por mais um momento, tentando coletar seus pensamentos. O que Gabriel estava prestes a dizer? E por que parecia tão importante? Quando ela se virou para voltar para dentro, ela quase colidiu com Helena, que aparentemente voltou ao terraço despercebido. Ele se importa com você, disse Helena sem rodeios. Eu posso ver. Ana Júlia não sabia como responder. Mas você deve saber de alguma coisa, continuou Helena. Gabriel Melo não é apenas um fazendeiro. Sua terra fica sobre o que poderia ser os direitos da água mais valiosos do município. Meu pai lhe ofereceu milhões, mas ele não venderá. Ela fez uma pausa, seus olhos calculando. Um homem assim precisa de um parceiro que entenda negócios, que vem de seu mundo. Não é alguém que está apenas passando. As palavras picaram, atingindo diretamente as inseguranças mais profundas de Ana Júlia. Não estou apenas passando, disse ela, mas sua voz não tinha convicção. Helena sorriu com simpatia. Talvez não intencionalmente, mas Gabriel tem raízes aqui, gerações profundas. O que você tem? Com isso, ela se virou e voltou para dentro, deixando Ana Júlia sozinha com pensamentos que de repente pareciam muito mais escuros do que a noite ao seu redor.
Quando ela voltou ao partido, Gabriel estava cercado por simpatizantes, sua nova posição claramente popular entre os fazendeiros. Ana Júlia pegou as palavras de Helena, ecoando em sua mente. O que ela tinha para oferecer a um homem como Gabriel Melo? Alguns frascos de geleia caseira e uma vida inteira de falhas. Mais tarde, enquanto voltavam para o rancho em silêncio, Gabriel finalmente falou: "Você está quieto. Algo aconteceu?" Ana Júlia considerou contar a ele sobre sua conversa com Helena, mas decidiu contra. "Apenas cansada", disse ela. "Foi um longo dia." Gabriel olhou para ela, claramente não convencido, mas não empurrando. "Sobre o que eu queria te dizer, pode esperar até amanhã?" Ana Júlia interrompeu. "Estou realmente cansado." Um lampejo de decepção cruzou o rosto de Gabriel, mas ele assentiu. "Claro, amanhã." Mas quando Ana Júlia estava deitada na cama, naquela noite, o sono não viria. As palavras de Helena continuaram repetindo em sua mente, juntadas por ecos das críticas de seu pai e de suas próprias dúvidas. Que direito ela tinha que sonhar com um futuro com alguém como Gabriel? Ela não era ninguém, sem nada a oferecer. Mais cedo ou mais tarde ele perceberia isso, e então onde ela estaria? Melhor guardar seu coração agora, ela decidiu, do que quebrá-lo mais tarde. Na manhã seguinte, Ana Júlia se levantou cedo e passou por suas tarefas mecanicamente, evitando a casa principal, onde sabia que Gabriel estaria tomando café da manhã. Mas evitar se mostrou impossível em um rancho do tamanho de Rancho Esperança. No meio da manhã, Gabriel a encontrou no pomar coletando a última das maçãs da temporada. "Ana", ele chamou, aproximando-se dela com determinação em seu passo. "Precisamos conversar." O coração de Ana Júlia bateu quando Gabriel se aproximou dela no pomar. Ela não estava pronta para essa conversa. Não estava pronta para enfrentar os sentimentos crescentes entre eles que as palavras de Helena fizeram parecer tão impossíveis. "Eu tenho procurado por você a manhã toda", disse Gabriel parando a alguns metros dela. "Você está me evitando." Não era uma pergunta. Ana Júlia olhou para a cesta de maçãs em suas mãos. "Estou ocupado." "Ana." A voz de Gabriel suavizou. "O que aconteceu ontem à noite? Você foi diferente no caminho para casa." Ela podia sentir os olhos dele, paciente e preocupado. Parte dela queria contar tudo a ele, sobre os avisos de Helena, sobre seus próprios medos, mas outra parte, a parte que havia sido ferida tantas vezes antes, assegurava. "Não é nada", disse ela finalmente. "Acabei de perceber algumas coisas. Isso é tudo." "Que coisas?" Gabriel pressionou. Ana Júlia colocou sua cesta e se forçou a encontrar os olhos dele. "Você é o novo presidente da Associação de Ranchers. Sua família possui esta terra há gerações. Sou apenas ajuda temporária." A expressão de Gabriel endureceu. "Quem te disse isso? Helena?" O silêncio de Ana Júlia foi a resposta o suficiente. "O que exatamente ela disse para você?" "Ele?" perguntou, sua voz apertada com raiva controlada. "Não importa o que ela disse", respondeu Ana Júlia. "O que importa é que ela está certa. Eu não pertenço ao seu mundo, Gabriel. Não sou daqui. Não sei nada sobre direitos da água ou política, de associação ou..." "Pare", interrompeu Gabriel. "Apenas pare. É disso que você acha que eu me importa? Status, política?" Ele deu um passo mais perto. "Ana, a única razão pela qual eu até fui ao jantar foi porque você concordou em vir comigo. Eu pulei nos últimos 3 anos. Isso a pegou desprevenida. Mas a presidência foi uma surpresa. Para mim também", disse ele. "Eu não fiz campanha por isso. Eu não até quero. Mas isso não é importante agora." Ele passou a mão pelos cabelos dele, um gesto que ela passou a reconhecer como um sinal de frustração. "O que eu queria te dizer ontem à noite, antes de continuarmos sendo interrompidos, era que eu, Gabriel", a voz de Miguel chamada da direção da casa principal. "Ligue para o telefone, é importante." Gabriel fechou os olhos brevemente, claramente, lutando pela paciência. "Diga a eles que vou ligar de volta", ele gritou, não tirando os olhos de Ana Júlia. "É o banco", Miguel chamou de volta. "Sobre a extensão do empréstimo." Um conflito jogou no rosto de Gabriel. Ana Júlia sabia o quão importante era o empréstimo.
Ele trabalhava há meses para garantir melhores termos para as despesas operacionais. Do rancho. Vá, ela disse suavemente. Podemos conversar mais tarde. Gabriel hesitou e depois assentiu com relutância. Isso não acabou, disse ele, seus olhos intensos. Vamos terminar esta conversa. Enquanto ele se afastou, Ana Júlia pegou sua cesta de maçãs e seguiu em direção à cozinha. Sua mente era um turbilhão de confusão. O que Gabriel estava prestes a dizer? E por que parte dela desejou ouvir? Lu e temer ao mesmo tempo. Na cozinha, Marta estava preparando o almoço. Ela olhou para cima quando Ana Júlia entrou com as maçãs. Lá está você, disse ela, bem a tempo de ajudar com as tortas para o jantar de hoje à noite. Ana Júlia recebeu a distração. Enquanto trabalhavam lado a lado, descascando e cortando maçãs, a presença silenciosa de Marta era reconfortante. Algo em sua mente? A mulher mais velha perguntou depois de um tempo. Ana Júlia hesitou e decidiu confiar em Marta. Eu conheci Helena Vasquez ontem à noite, disse ela. Ela deixou claro que eu não pertenço aqui, que eu não sou adequado para Gabriel. Marta bufou. Helena Vasquez tem tentado colocar seus ganchos em Gabriel desde que eram adolescentes. Nunca funcionou então. Não funcionará agora. Mas ela vem do mundo dele, insistiu Ana Júlia. Ela entende o negócio, a política. Marta colocou sua faca e virou-se para encarar Ana Júlia diretamente. Agora você me ouve. Conheço Gabriel Melo desde que ele nasceu. Esse garoto não dá uma figo sobre mundos ou status ou qualquer coisa dessas bobagens. O que ele se importa é o que é real. Ela bateu no peito de Ana Júlia, bem sobre seu coração. E você, minha querida, é a coisa mais real que aconteceu com ele há muito tempo. Lágrimas picadas nos olhos de Ana Júlia. Estou com medo, Marta. Eu nunca me senti assim antes. E tenho medo de estragar tudo. É o que faço. A expressão de Marta suavizou. Oh, querida, o amor é sempre assustador. Se não fosse, não valeria muito, seria? A palavra amor pendurou no ar entre eles. Era isso que era. Ana Júlia nunca havia se apaixonado antes. Nunca se permitiu ser tão vulnerável. A percepção de que ela pode amar Gabriel Melo a aterrorizou. O resto do dia passou em um borrão de atividade. Gabriel estava ligado a chamadas bancárias e papelada, e Ana Júlia deliberadamente se manteve ocupada com tarefas. Na hora do jantar, eles ainda não tiveram a chance de continuar a conversa. Todas as mãos do rancho comeram juntas na casa principal, como fizeram a maioria das noites. Gabriel sentou-se à cabeceira da mesa, mais silencioso do que o normal, seus olhos, muitas vezes encontrando Ana Júlia do outro lado da mesa. A tensão entre eles era palpável, embora ninguém tenha mencionado. Depois do jantar, quando Ana Júlia estava ajudando Marta a limpar os pratos, Gabriel se aproximou dela. Dê um passeio comigo? Ele perguntou simplesmente. Ana Júlia assentiu, secando as mãos em uma toalha. Marta os empurrou fora. Continue, eu posso terminar aqui. Lá fora, a noite estava clara e fresca, as estrelas brilhantes. Eles caminharam em silêncio em direção aos estábulos, onde os cavalos acertaram suavemente em saudação. Gabriel a levou a um pequeno banco perto da cerca do paddock. Meu pai construiu este banco, disse ele enquanto se sentavam. Ele costumava sentar aqui à noite e assistir aos cavalos. Disse que o ajudou a pensar. Ana Júlia esperou, sentindo que Gabriel tinha mais a dizer. Ele me deixou esse rancho quando morreu, continuou Gabriel. Mas foi em bad shape. Dívidas se acumulando, equipamentos falhando, cercas caindo. Ele olhou para os campos escuros. Todo mundo me disse para vender. Disse que eu não podia salvá-lo sozinho. Mas você fez, disse Ana Júlia suavemente. Gabriel assentiu. Não porque eu era mais inteligente ou mais forte do que qualquer outra pessoa, porque eu me importava mais. Essa terra, esses animais, eles fazem parte de mim. Eu não podia desistir deles. Ele se virou para olhar para ela, seus olhos sérios à luz da lua. O problema é que por anos é tudo o que eu tinha espaço. O rancho consumiu tudo, meu tempo, minha energia, meus pensamentos. Não havia espaço para mais nada. Ele parou. Qualquer outra pessoa. O coração de Ana Júlia bateu mais rápido,
enquanto Gabriel continuava. Então você apareceu e, de repente, pela primeira vez desde que meu pai morreu, eu me vi pensando em algo além deste rancho. Sua voz ficou mais suave. Alguém além deste rancho. Ana Júlia mal conseguia respirar. Gabriel, deixe-me terminar, ele disse gentilmente. O que tenho tentado lhe dizer, o que continua sendo interrompido, é que estou me apaixonando por você, Ana Júlia. Acho que comecei a cair no momento em que vi você reunindo aquele feed derramado, parecendo que você esperava que o mundo caísse sobre você por um simples erro. As palavras pendiam no ar entre eles, honestas e vulneráveis. Ana Júlia sentiu lágrimas brotando em seus olhos. Você não precisa dizer nada de volta, acrescentou Gabriel rapidamente. Eu sei que isso pode ser muito rápido, demais. Eu só precisava que você soubesse, especialmente depois do que Helena disse a você ontem à noite. Não me importo com origens ou status ou nada disso. Eu me preocupo com você. Só você. A mente de Ana Júlia correu. Ela queria dizer a ele que se sentia da mesma maneira, que estava se apaixonando por ele também, mas as palavras presas na garganta, anos de dúvida e autocrítica, a impediram. Antes que ela pudesse encontrar sua voz, o som de um veículo que se aproximava chamou a atenção deles. Os faróis varreram o pátio da fazenda quando um carro elegante parou em frente à casa principal. Gabriel franziu a testa. Quem poderia ser a essa hora? Ambos se levantaram e voltaram para a casa. À medida que se aproximavam, Ana Júlia podia entender uma mulher saindo do carro. Helena Vasques. Os passos de Gabriel diminuíram a velocidade, sua expressão escurecendo. O que ela está fazendo aqui? Helena os viu e acenou, seu sorriso brilhante, na luz da varanda. Gabriel, estou tão feliz por te pegar. Tenho a notícia mais emocionante. Ana Júlia sentiu, se retirando, encolhendo de volta para as sombras. Eu deveria ir, ela sussurrou. Gabriel pegou seu braço. Não, fique, por favor. Mas Helena já estava correndo em direção a eles, uma pasta na mão dela. O acordo dos direitos da água, disse ela sem fôlego. Papai convenceu o conselho do condado a aprová-lo. Com este contrato, o acesso à água do seu rancho será protegido pelos próximos 50 anos. E o pagamento? Ela nomeou uma figura que fez os olhos de Ana Júlia se arregalarem. Será depositado assim que você assinar. Gabriel olhou para a pasta. Helena segurou para ele. Natália, eu disse ao seu pai uma dúzia de vezes, não estou vendendo meus direitos à água. Mas isso é diferente, Helena insistiu. Não está vendendo, é uma parceria. Rancho Esperança ainda teria toda a água necessária. Teríamos acesso ao excedente do novo projeto de desenvolvimento. Ela olhou para Ana Júlia com desdém. É uma decisão comercial, Gabriel. Um inteligente. A resposta ainda é não, disse Gabriel com firmeza. Meu pai nunca vendeu para sua família e nem eu. O sorriso de Helena vacilou. Pelo menos, olhe para a proposta. Os termos são muito generosos. Não preciso olhar para isso, respondeu Gabriel. Este rancho permanece inteiro, terra, gado e água. A expressão de Helena endureceu. Você está cometendo um erro, disse ela friamente. O sentimento é um luxo que você não pode pagar. O banco não aumentará seu empréstimo para sempre. Ana Júlia viu Gabriel endurecer. Como você sabe? Sobre a situação do meu banco? Helena deu de ombros. Esta é uma pequena comunidade, Gabriel. As pessoas falam. Ou pessoas bisbilhotando, Gabriel rebateu. De qualquer maneira, meus acordos financeiros são mais negócios. Não é o seu, não o de seu pai. Os olhos de Helena se estreitaram. Ela é a razão pela qual você está sendo tão teimoso? Ela perguntou, acenando para Ana Júlia. Ela fez você pensar com seu coração em vez de sua cabeça. Isso o suficiente, disse Gabriel, sua voz perigosamente silenciosa. É hora de você sair, Helena. Helena olhou entre eles, sua expressão calculadora. Tudo bem, mas a oferta não permanecerá aberta para sempre. Pense sobre isso, Gabriel. Pense no que é melhor para o futuro de Rancho Esperança. Com isso, ela se virou e voltou para o carro. Quando ela se afastou, Gabriel soltou um longo suspiro. Lamento que você tenha visto isso, disse ele a Ana Júlia. Isso é verdade? Ela perguntou.
Sobre o empréstimo bancário, Gabriel hesitou e depois assentiu. A extensão ainda está sendo negociada. Não há nada com que se preocupar. Eu já estive em pontos mais apertados antes, mas Ana Júlia podia ver a preocupação em seus olhos. Quão ruim é? Gabriel passou a mão pelo cabelo. Pá o suficiente. A seca no ano passado nos atingiu com força. Os preços dos gado estão baixos, mas vamos administrar. Sempre o fazemos. Ana Júlia pensou sobre a figura que Helena havia mencionado. O dinheiro suficiente para resolver todos os problemas de Rancho Esperança, e mais alguns. Tudo porque Gabriel não venderia parte de seus direitos à água, parte de sua herança. E se Helena está certo? Ela perguntou em silêncio. E se for uma boa decisão de negócios? Gabriel olhou para ela surpreso. Você acha que eu deveria aceitar a oferta deles? Eu não sei, admitiu Ana Júlia. Eu simplesmente não quero ser a razão pela qual você recusar algo que pode ajudar o rancho. Compreensão ocorreu nos olhos de Gabriel. Ana, você não é o motivo. Eu tenho recusado. O Vasquez há anos. Esta terra, tudo isso deve ficar juntos. Ele pegou a mão dela gentilmente. Não deixe Helena entrar na sua cabeça. É isso que ela quer. Ana Júlia assentiu, mas a dúvida ainda permaneceu. E se ela estivesse obscurecendo o julgamento de Gabriel? E se a presença dela estivesse tornando as coisas mais difíceis para ele, não melhor? Gabriel parecia sentir seus pensamentos. Não vamos deixar Helena arruinar nossa noite, disse ele. Estávamos no meio de uma conversa importante, mas o momento foi quebrado. Ana Júlia afastou a mão. Está ficando tarde, disse ela. Talvez devêssemos descansar um pouco. Pense nas coisas. A decepção brilhou no rosto de Gabriel, mas ele assentiu. Se é isso que você quer. Eu só preciso de algum tempo, disse Ana Júlia sem encontrar seus olhos. Tome todo o tempo que você precisa, respondeu Gabriel suavemente. Eu não vou a lugar nenhum. Naquela noite, Ana Júlia mal dormiu. As palavras de Gabriel, estou me apaixonando por você, brincou repetidamente em sua mente, ao lado dos avisos de Helena e suas próprias dúvidas. De manhã ela estava exausta e não mais perto de saber o que fazer. Ela passou por suas tarefas mecanicamente, evitando Gabriel o máximo possível. Ele respeitava o pedido de espaço dela, embora ela muitas vezes sentisse seus olhos nela do outro lado do pátio da fazenda. 3 dias se passaram neste limbo. A tensão estava se tornando insuportável, mas Ana Júlia ainda não conseguia enfrentar a conversa que eles precisavam ter. Toda vez que ela pensava em dizer a Gabriel, ela o amava também. O medo dela a paralisava. E se não funcionasse? E, se ela não fosse o suficiente? E se amá-la lhe custou seu rancho? No 4º dia, Marta a encurralou na lavanderia. Isso já passou o suficiente, disse a mulher mais velha com firmeza. Vocês dois são infelizes. Fale com o homem. É complicado. Protestou Ana Júlia. O amor sempre é, respondeu Marta. Mas isso não significa que você funcione disso. Antes que Ana Júlia pudesse responder, Teresa entrou na sala, seu rosto corou de emoção. Ana, aí está você. Há alguém aqui para vê-lo. Ana Júlia franziu a testa. Eu? Quem estaria me visitando? Diz que ele é seu primo, respondeu Teresa. Carlos alguma coisa. Ele está esperando na casa principal. Ana Júlia sentiu um choque de surpresa. Carlos era sobrinho de seu pai, um empresário de sucesso que ela não via há anos. O que ele poderia querer com ela? Na sala de estar da casa principal, Carlos estava examinando de fotos de família no mantel. Ele se virou quando Ana Júlia entrou, um sorriso largo no rosto. Prima, ele exclamou usando a palavra portuguesa para primo feminino. Faz muito tempo. Ana Júlia aceitou seu abraço desajeitadamente. Carlos, o que você está fazendo aqui? Como você me encontrou? Seu pai mencionou que você estava trabalhando em um rancho nessa área, explicou Carlos. Demorou um pouco, mas aqui estou eu. Ele a olhou para cima e para baixo, pegando suas roupas de trabalho e botas empoeiradas. Embora eu deva dizer, não esperava te encontrar assim. Ana Júlia se acumulou um pouco. Como o quê? Uma mão de fazenda, disse Carlos como se fosse óbvio. Você é um Freitas. Não estamos destinados a trabalho manual.
Ana Júlia mordeu uma resposta. Carlos sempre foi o favorito de seu pai. Manteve-se um exemplo do que Ana Júlia deveria aspirar. O que você quer, Carlos? Ela perguntou diretamente. Sempre direto ao ponto, ele riu. Tudo bem, estou aqui para lhe oferecer um emprego. Esta foi a última coisa que Ana Júlia esperava. Um emprego com sua empresa? Carlos assentiu. Assistente administrativo do gerente regional. Esse é o escritório em Santa Cruz. Bom salário, benefícios, horas de trabalho normais. Ele olhou para o redor com desdém. Melhor do que arrancar estábulos, eu diria. Ana Júlia ficou sem palavras. Antes que ela pudesse responder, Gabriel apareceu na porta. Tudo bem? Ele perguntou, seus olhos se movendo entre Ana Júlia e Carlos. Tudo bem. Ana Júlia respondeu rapidamente. Gabriel, este é o meu primo Carlos. Carlos, este é Gabriel Melo, o proprietário de Rancho Esperança. Os homens balançaram as mãos, avaliando-se. Bom lugar que você tem aqui, disse Carlos, seu tom sugerindo o contrário. Obrigado, respondeu Gabriel friamente. Ana Júlia é uma parte importante de nossa operação. Carlos sorriu finamente. Sim, bem, é isso que cheguei a discutir. Estou oferecendo ao meu primo um emprego real, na cidade. O rosto de Gabriel permaneceu impassível, mas Ana Júlia viu sua mandíbula apertar. Entendo, disse ele. Isso é entre você e Ana, então, com licença. Ele se virou e saiu da sala, as costas retas e rígidas. Ana Júlia queria ir atrás dele para explicar, mas Carlos já estava continuando. É a oportunidade perfeita, Ana, ele estava dizendo. Seu pai está emocionado. Ele diz que é a sua chance de finalmente se provar à família. Essas palavras a atingiram como um golpe físico. Provar-se para a família. Não era isso que ela sempre quis? Para mostrar ao pai, ela não era um fracasso? Eu preciso de tempo para pensar sobre isso, ela conseguiu dizer. Carlos franziu a testa. O que há para pensar? É um acéfalo. Tenho compromissos aqui, respondeu Ana Júlia. Eu não posso simplesmente sair sem aviso prévio. Tudo bem. Carlos suspirou. Tire alguns dias, mas não espere muito. Uma oportunidade como essa não chegará novamente. Ele puxou um cartão de visita do bolso e entregou-o a ela. Me chame quando você decidir. Mas Ana, pela primeira vez na sua vida, não estrague tudo. Depois que Carlos saiu, Ana Júlia sentou. Se sozinha na sala de estar, o cartão de visita agarrou-se na mão. Um trabalho real, uma chance de provar a si mesma para sua família. Era tudo o que ela pensava que queria quando chegou a Rancho. Esperança. Então, por que o pensamento de deixar a enchia de tanto pavor? Ela encontrou Gabriel no celeiro, consertando uma cela com intensidade focada. Ele não olhou para cima quando ela entrou. Esse era meu primo, disse ela desnecessariamente. Ele me ofereceu um emprego em Santa Cruz. As mãos de Gabriel quietam por um momento e depois retomaram seu trabalho. Você vai aceitar? Eu não sei, respondeu Ana Júlia honestamente. Isso significaria muito para o meu pai se eu o fizesse. Gabriel finalmente olhou para cima, seus olhos guardados. E o que isso significaria para você? Ana Júlia hesitou. Uma chance de começar de novo. Ser algo diferente de um fracasso nos olhos da minha família. Você não é um fracasso, disse Gabriel, sua voz apertada de emoção. Você nunca foi. Não para mim. Eu sei, Ana Júlia sussurrou. É isso que torna isso tão difícil. Gabriel deixou a cela de lado e se levantou. O que você quer, Ana? Não é o que seu pai o antece, não o que Carlos quer, nem mesmo o que eu quero. O que você quer? Era uma pergunta tão simples, mas Ana Júlia percebeu que ninguém jamais havia realmente perguntado isso antes. O que ela queria? Ela queria ficar em Rancho Esperança. Ela queria acordar todas as manhãs com o som dos galos e o cheiro do café de Marta. Ela queria assistir luz crescer de um potro bobo em um cavalo forte e bonito. Ela queria transformar suas conservas em um negócio real. Acima de tudo, ela queria Gabriel. Queria ver seu raro sorriso, ouvir sua voz silenciosa, sentir a segurança e a pertencimento que ela encontrou em seus braços durante a única dança, mas querendo algo, e merecia ser duas coisas diferentes. Ainda não sei, ela finalmente respondeu. Carlos disse que tenho alguns dias para decidir.
Gabriel assentiu, sua expressão ilegível. Então tome esses dias. Pense no que você realmente quer, Ana, o que o fará feliz. E quanto o que te fará feliz? Ela perguntou suavemente. Um sorriso triste tocou os lábios de Gabriel. Eu acho que você sabe a resposta para isso. Mais tarde naquela noite, Ana Júlia sentou. Se na pequena varanda de sua cabine, observando o pôr do sol pintando, o céu em laranjas e rosas brilhantes, o rancho se espalhou diante dela, pacífico e bonito na luz desbotada. Ela poderia realmente deixar tudo isso para trás? Uma batida na porta dela interrompeu seus pensamentos. Era Marta, segurando um prato de biscoitos. Pensei que você poderia querer isso, disse ela, se estabelecendo na cadeira ao lado de Ana Júlia. Pensando em comida, eu chamo isso. Ana Júlia sorriu, apesar de si mesma. Obrigado, Marta. Eles se sentaram em silêncio de companhia por um tempo, observando o pôr do sol. Finalmente Marta falou. Você sabe, quando eu vim trabalhar aqui, Juan Melo, o pai de Gabriel, acabou de perder a esposa. Ele estava tentando criar um adolescente, por conta própria, e dirigir esse rancho ao mesmo tempo. Era demais para qualquer um. Ana Júlia ouviu, curiosa, onde essa história estava liderando. Gabriel estava com tanta raiva naquela época, continuou Marta. Irritado ao mundo por levar sua mãe, com raiva de seu pai por ser tão consumido, pela tristeza que mal conseguia funcionar. Esse garoto assumiu responsabilidades que nenhum filho deveria ter que suportar. Marta virou-se para olhar diretamente para Ana Júlia. Quando Juan morreu, todos esperavam que Gabriel vendesse. A coisa inteligente, a coisa mais fácil, teria sido pegar o dinheiro e viver uma vida confortável em outro lugar. Mas ele ficou e lutou por esse lugar. Não porque era inteligente, mas porque estava em casa. Ana Júlia assentiu, compreendendo o amanhecer. Você está dizendo que eu deveria ficar e lutar também. Marta balançou a cabeça. Não estou dizendo o que você deve fazer. Isso é para você decidir. Estou apenas dizendo que às vezes a escolha mais difícil é a certa. E às vezes, o que mais tememos é exatamente o que precisamos enfrentar. Depois que Marta saiu, Ana Júlia permaneceu na varanda, pensando em suas palavras. A escolha mais difícil. O que ela tinha mais medo. Amando Gabriel, amando-o totalmente, me abrindo a possibilidade de ser ferido. Isso significava acreditar que ela era digna de seu amor em troca. Isso significava enfrentar seus medos e inseguranças mais profundos. Tomar a oferta de emprego de Carlos seria mais seguro de várias maneiras. Isso agradaria o pai dela. Isso a deixaria provar a si mesma da maneira convencional avaliada pela sociedade. Isso protegeria seu coração do risco de amar profundamente, mas isso não a deixaria feliz. No fundo, ela sabia disso. Na manhã seguinte, Ana Júlia subiu cedo, sua mente mais clara do que em dias. Ela precisava conversar com Gabriel para contar tudo o que ela estava sentindo. Mas primeiro ela tinha uma ligação para fazer. Ela encontrou o telefone do rancho na cozinha vazia e discou o número no cartão de Carlos. Ana, ele respondeu alegremente. Diga-me que você está ligando com boas notícias. Estou chamando. Com minha decisão, respondeu Ana Júlia, sua voz estável. Não estou aceitando o emprego, Carlos. Houve uma pausa do outro lado. O quê? Por que não? Porque não é o que eu quero, disse ela simplesmente. Obrigado pela oferta, mas minha vida está aqui agora. Isso é a Bolt que faz o fazendeiro? Carlos perguntou, seu tom desaprovando. Ana, seja realista. Homens assim não se casam com garotas como nós. Não fazemos parte do mundo deles. Ana Júlia sentiu uma onda de raiva. Você não sabe nada sobre Gabriel ou sobre mim. Não mais. Diga ao meu pai, lamento desapontá-lo novamente. Mas desta vez estou escolhendo meu próprio caminho. Ela desligou antes que Carlos pudesse responder. Uma estranha sensação de libertação lavando-a. Talvez pela primeira vez em sua vida, ela tomou uma decisão baseada apenas no que queria, não no que os outros esperavam dela. Agora, ela só precisava encontrar Gabriel. Mas quando ela saiu para a varanda, ela viu um carro desconhecido puxando para a casa principal. Um elegante sedã preto com pratos do governo. Surgiram dois homens de terno, juntamente com Helena Vasques, e um homem mais velho que Ana Júlia assumiu ser seu pai.
Do celeiro, Gabriel apareceu, caminhando em direção ao grupo com um passo intencional. Mesmo à distância, Ana Júlia podia ver a tensão em seus ombros. Algo estava errado. Muito errado. Ela correu pelo quintal, chegando bem a tempo de ouvir um dos homens adequados se dirigindo a Gabriel. Sr. Melo, como eu estava explicando, o Conselho de Água do Condado revisou seus direitos de uso. Segundo nossos registros, a reivindicação original de seu avô era apenas para fins agrícolas. O Conselho determinou que seu uso atual excede esses parâmetros. A voz de Gabriel era controlada, mas apertada com raiva. Isso é ridículo. Usamos a água da mesma maneira que minha família tem por 3 gerações. O pai de Helena deu um passo à frente, todo charme suave. Gabriel, é por isso que estamos tentando trabalhar com você. Nossa equipe jurídica descobriu isso. Discrepância meses atrás. Estamos tentando protegê-lo com nossa oferta de parceria. Isso não é proteção, Gabriel revidou. É extorsão. O Vasquez mais antigo deu de ombros. Chame o que quiser. O fato permanece sem um desafio legal. O que tenho certeza de que você não pode pagar. Seus direitos à água serão severamente reduzidos. A menos que, é claro, você aceite nossa oferta muito generosa. Ana Júlia observou a cor do ralo do rosto de Gabriel. Sem direitos de água suficientes, Rancho Esperança não conseguiu funcionar. Não poderia sobreviver. Vou te dar uma semana para reconsiderar, disse Vasquez. Depois disso, não teremos escolha a não ser prosseguir com a decisão do Conselho. Quando o grupo se virou para sair, Helena avistou Ana Júlia em pé nas proximidades. Ela fez uma pausa, um sorriso de falsa simpatia no rosto. Eu tentei avisá-lo, disse ela apenas alta o suficiente para Ana Júlia ouvir. Os negócios são negócios. O sentimento é para tolos. Depois que eles se afastaram, Gabriel ficou imóvel no quintal com o rosto uma máscara de fúria e desespero controlados. Ana Júlia se aproximou dele com cautela. Gabriel, o que posso fazer? Ele olhou para ela como se apenas percebesse a presença dela. Nada, ele disse categoricamente. Não há nada que alguém possa fazer. Deve haver alguma coisa, insistiu Ana Júlia. Um advogado, um apelo. Com que dinheiro? Gabriel interrompeu, sua voz se dura de frustração. O banco já hesita em estender meu empréstimo. Não posso pagar uma batalha legal com a família Vasquez. Eles têm equipes de advogados em retentor. Ana Júlia pegou sua mão, mas Gabriel deu um passo atrás. Eu preciso pensar, disse ele. Eu preciso ficar sozinho agora. Ele se afastou, seus ombros caíram de uma maneira que Ana Júlia nunca tinha visto antes. Esse homem orgulhoso e forte, de repente, parecia derrotado e partiu seu coração. Ao longo do dia, as notícias se espalharam entre as mãos do rancho. O clima era sombrio, todo mundo entendendo o que estava em jogo. Sem água, não haveria colheitas, feno para os animais, nem Rancho Esperança. Ana Júlia tentou encontrar Gabriel novamente, mas Marta disse a ela que havia subido para os pastos de distritos e provavelmente não voltaria até o anoitecer. Dê a ele tempo, aconselhou a mulher mais velha. Este é um golpe duro. Quando a noite caiu, Ana Júlia sentou-se à mesa da cozinha, tentando pensar em soluções. Tinha que haver uma saída dessa armadilha que a família Vasquez havia estabelecido. Gabriel não pôde perder o seu legado da família, não depois de lutar tanto para preservar. Uma batida na porta dela a assustou de seus pensamentos. Ela abriu para encontrar Gabriel parado ali, seu cabelo soprado, sua expressão sombria, mas resoluta. Posso entrar? Ele perguntou em silêncio. Ana Júlia se afastou para deixá-lo entrar. Ele estava no meio de sua pequena cabana, parecendo muito grande para o espaço, muito vital. Eu estive pensando o dia todo. Ele começou sem preâmbulo. Sobre o rancho, sobre a oferta de Vasquez, sobre você. O coração de Ana Júlia pulou uma batida. O que você decidiu? Gabriel encontrou seus olhos diretamente. Vou lutar. Não. Sei se posso vencer, mas não vou desistir sem tentar. Esse rancho está na minha família há gerações. Não serei quem o perdi. O alívio inundou Ana Júlia. Estou feliz, disse ela, e eu quero ajudar. No entanto, eu puder. Uma pitada do raro sorriso de Gabriel tocou seus lábios.
Eu esperava que você diria isso. Porque o que eu mais preciso agora é algo pelo qual lutar, não apenas contra. Ele respirou fundo. Eu quis dizer o que disse na outra noite, Ana. Estou me apaixonando por você. Isso não mudou. Ana Júlia sentiu lágrimas nas virar aos seus olhos. Eu voltei à oferta de emprego de Carlos, ela deixou escapar. Liguei para ele esta manhã. Eu disse a ele que estou ficando aqui. Surpresa apareceu no rosto de Gabriel. Você fez? Por quê? Porque é aqui que eu pertenço, disse Ana. Júlia, simplesmente. Porque estou me apaixonando por você também. As palavras pendiam no ar entre eles, honestas e vulneráveis e verdadeiras. Então, Gabriel estava atravessando o pequeno espaço, reunindo-a em seus braços, seus lábios encontrando o dela em um beijo que parecia voltar para casa. Quando eles finalmente se separaram, Gabriel descansou a testa contra a dela. O que quer que aconteça com o rancho, com os direitos da água, com qualquer coisa, sabendo que você está comigo faz toda a diferença. Ana Júlia passou os braços em volta dele com força. Vamos descobrir juntos, ela prometeu. Eu não vou a lugar nenhum. Pela primeira vez em sua vida, Ana Júlia se sentiu verdadeiramente forte, não porque ela tinha todas as respostas ou porque não tinha medo, mas porque estava enfrentando seus medos de frente, escolhendo o amor sobre a segurança, a verdade sobre dúvida. Enquanto eles estavam juntos na escuridão de reuniões, Ana Júlia sabia que ainda havia batalhas à frente. A família Vasques não desistia facilmente. O rancho de Gabriel ainda estava em perigo. Suas próprias inseguranças não desapareceriam da noite para o dia. Mas, por enquanto, neste momento, ela se permitiu simplesmente ser feliz. Acreditar que talvez, apenas talvez, ela realmente valesse mais do que toda essa fazenda. E isso juntos, ela e Gabriel poderiam enfrentar o que vier a seguir. Na manhã seguinte, Gabriel convocou uma reunião com todas as mãos do rancho na casa principal. Todos se reuniram em torno da grande mesa da cozinha, enfrentam sérios e preocupados. Ana Júlia sentou-se ao lado de Gabriel, seus ombros tocando, uma demonstração silenciosa de apoio. A essa altura, todos vocês já ouviram falar da questão dos direitos da água. Gabriel começou, sua voz estável apesar da gravidade da situação. A família Vasques está tentando me forçar a vender. Se eles forem bem-sucedidos, rancho. Esperança, como o conhecemos, não sobreviverá. Miguel se inclinou para a frente. O que podemos fazer, chefe? Gabriel respirou fundo. Não vou mentir para você, isso vai ser uma luta, e não posso garantir que veremos. Se algum de vocês quiser começar a procurar outro trabalho, eu entendo. Sem ressentimentos. Teresa bufou. Não seja ridículo, não vamos a lugar nenhum. Os murmúrios de acordo soaram ao redor da mesa. Marta estendeu a mão e deu um tapinha na mão de Gabriel. Este rancho também é nossa casa. Vamos ficar com você. Os olhos de Gabriel mostraram um lampejo de emoção antes de assentir. Obrigado, todos vocês. Então, qual é o plano? Miguel perguntou. Primeiro, preciso encontrar um advogado que conheça os direitos da água, disse Gabriel. Alguém que enfrentará a família Vasques sem cobrar uma fortuna que não temos. Eu posso conhecer alguém, disse Marta pensativa. Meu sobrinho estudou direito ambiental. Ele trabalha para um daqueles grupos sem fins lucrativos que ajudam os pequenos. Agricultores com questões legais. Eu poderia ligar para ele. Faça, concordou Gabriel. E Miguel, eu preciso que você passe por todos os registros antigos do escritório. Procure qualquer coisa sobre o uso da água, acordos, mapas, qualquer coisa que possa ajudar nosso caso. Enquanto todos se dispersavam em suas tarefas. Ana Júlia ficou à mesa com Gabriel. Quando eles estavam sozinhos, ela pegou a mão dele. O que posso fazer? Ela perguntou. Gabriel apertou sua mão gentilmente. Eu preciso que você mantenha o rancho funcionando enquanto luta nessa batalha. Os animais ainda precisam de cuidados. As tarefas ainda precisam fazer. Claro, Ana Júlia assentiu. Mas eu quero fazer mais. Deve haver outra coisa. Gabriel hesitou. Há uma coisa, mas eu odeio perguntar. Suas conservas, elas estão vendendo bem na loja local, certo? Ana Júlia assentiu. Após o festival de outono, a loja geral da cidade começou a carregar suas geleias e geleias. Eles estavam se tornando bastante populares.
Se você pudesse aumentar a produção, obtenha mais lojas para carregá-las. Gabriel parou, claramente, desconfortável pedindo sua ajuda. Você quer que eu faça mais conservas para ajudar com a renda do rancho, terminou Ana Júlia. Somente se você quiser, disse Gabriel rapidamente. Eu sei que é muito pedir. Ana Júlia sentiu uma onda de determinação. Eu posso fazer melhor do que isso. Me dê 1 ou 2 dias para elaborar um plano. Naquela tarde, enquanto Gabriel estava no telefone com o sobrinho de Marta, Ana Júlia dirigiu para a cidade. Sua primeira parada foi a loja geral, onde suas conservas foram vendidas. Frank, ela chamou o proprietário quando entrou. Tem 1 minuto para conversar sobre negócios? Frank Porter, um homem careca aos 60 anos, olhou para cima das prateleiras de meia. Ana Júlia, acabei de vender seu último pote de geleia de amora esta manhã. As pessoas estão perguntando quando teremos mais. Ana Júlia sorriu. É disso que eu queria falar. Como você se sentiria em carregar uma linha completa de preservação de Rancho Esperança? Mais sabores, entregas regulares. Frank levantou as sobrancelhas. Eu diria que isso soa como um vencedor. Suas coisas voam das prateleiras. Bom, disse Ana Júlia, porque estou planejando expandir e preciso da sua ajuda para espalhar a palavra. Quando saiu da loja, Frank havia concordado não apenas em levar mais de suas conservas, mas também em apresentá-la aos proprietários de 3 outras lojas em cidades vizinhas. Foi um começo. Sua próxima parada foi o escritório de jornal local. O Vista Valley Gazette era pequeno, mas todos no condado o leram. Se ela pudesse obter alguma publicidade por suas conservas, isso pode ajudar as vendas. A editora de jornais Linda Jenkins ficou inicialmente cética quando Ana Júlia propôs uma história. Normalmente não fazemos publicidade gratuita, explicou ela. Não se trata apenas das conservas, rebateu Ana Júlia. Trata-se de uma empresa local lutando para sobreviver contra os interesses corporativos. Sobre um pequeno rancho com raízes profundas nesta comunidade, que luta para preservar sua herança. A expressão de Linda mudou. Agora isso soa como uma história. Ela bateu a caneta contra o bloco de notas. Falando em interesses corporativos, ouvi rumores sobre a família Vasquez causando problemas para Rancho Esperança. Ana Júlia hesitou. Gabriel não discutiu. Era público com sua questão de direitos à água. Mas talvez a publicidade fosse exatamente o que eles precisavam. Fora do disco? Ela perguntou. Linda assentiu inclinando-se para a frente. Ana Júlia disse a ela tudo. Como a família Vasquez estava manipulando o conselho de água, como eles estavam tentando forçar Gabriel a vender, como a própria existência do rancho foi ameaçada. Quando terminou, Linda já estava gravando manchetes. Esse é o tipo de história que as pessoas precisam ouvir, disse ela com firmeza. A família Vasquez pode possuir metade do condado, mas eles não possuem meu jornal. Vou administrar um editorial esta semana. Ana Júlia deixou o escritório do jornal sentindo-se nervoso e animado. Ela não planejava transformar sua luta privada em uma pública, mas talvez tenha sido a jogada certa. A família Vasquez tinha dinheiro e poder, mas também tinham reputação para proteger. Quando ela voltou ao rancho, ela encontrou Gabriel. Em seu escritório comum, jovem com roupas casuais que ela assumiu ser o sobrinho de Marta. Ana, Gabriel chamou quando a viu. Venha conhecer David Wallace, sobrinho de Marta, e aparentemente um tubarão quando se trata de direito dos direitos da água. David riu, de pé para apertar a mão de Ana Júlia. Eu não diria exatamente o tubarão, mas eu conheço o caminho. De regulamentos da placa de água. David está revisando o nosso caso, explicou Gabriel, um toque de esperança em sua voz pela primeira vez desde a ameaça de Vasquez. Ele acha que temos uma chance. Mais do que uma chance, corrigiu David. O argumento de Vasquez depende de uma técnica que eu não acho que se mantenha sob escrutínio. Eles estão alegando que a reivindicação original de água do seu avô foi limitada a usos agrícolas específicos que não correspondem às suas operações atuais de fazenda. Isso é verdade? Ana Júlia perguntou. David balançou a cabeça. A linguagem original da reivindicação é ampla. Ele não especifica tipos de agricultura, apenas fins agrícolas em geral.
Além disso, achei precedentes em 3 casos semelhantes, em que o conselho governou a favor dos descendentes do reclamante original. Gabriel parecia cautelosamente otimista. Então você acha que podemos vencer? Acho que temos um caso forte, respondeu David, mas a família Vasquez tem influência. Isso não será apenas sobre argumentos legais, também será sobre opinião pública e política. Ana Júlia sorriu. É exatamente nisso que tenho trabalhado hoje. Ela contou a ele sobre suas visitas à loja geral e ao jornal. Gabriel parecia surpreso. Você fez tudo isso por sua própria iniciativa? Tudo bem? Ana Júlia perguntou, de repente incerta. Eu sei que não discutimos ir ao público. É perfeito, interrompeu Gabriel, admiração clara em seus olhos. É exatamente o que precisamos. David assentiu de acordo. A família Vasquez prospera nas sombras. O escrutínio público é a última coisa que eles querem. Nos dias seguintes, Ana Júlia se jogou na expansão de seus negócios de preservação e ajudando na luta dos direitos da água. Ela passou horas na cozinha, fazendo lote após lotes de geleias e geleias, além de reunir declarações de moradores de longa data sobre a importância de Rancho Esperança para a comunidade. Gabriel trabalhou igualmente duro, dividindo seu tempo entre operações regulares do rancho e construindo seu caso legal com David. À noite, eles se sentavam juntos na varanda, compartilhando seu progresso e atraindo força um do outro. Frank diz que vendeu as novas conservas de Apple Cinnamon em um dia, relatou Ana Júlia uma noite. E mais 2 lojas querem transportar nossos produtos. Gabriel sorriu pegando a mão. Nossos produtos? Ana Júlia corou. Quero dizer, tecnicamente, eles são de suas árvores frutíferas. Eles são nossos produtos, disse Gabriel com firmeza. Este é o seu negócio tanto quanto o meu agora. A palavra nosso aqueceu Ana Júlia. De dentro para fora. Até onde ela veio da jovem insegura que havia chegado a Rancho Esperança, convenceu que falharia novamente. Aqui, com Gabriel, ela havia encontrado não apenas amor, mas também propósito e confiança. Na manhã de domingo, o editorial de Linda apareceu no Gazette. A manchete foi ousada. A ganância corporativa ameaça o rancho histórico. O artigo detalhou as tentativas da família Vasquez de manipular os direitos da água e forçar os proprietários menores a vender. Não mencionou especificamente o Rancho Esperança, mas todos no condado sabiam a qual rancho e a qual família corporativa Linda estava se referindo. Na segunda-feira à tarde, o artigo havia criado uma agitação. Vários residentes de longa data ligaram para o rancho para oferecer suporte. A Cooperativa dos Agricultores Locais aprovou uma resolução condenando táticas secretas contra fazendas familiares. Até o prefeito, geralmente cuidadoso em permanecer neutro em disputas comerciais, fez uma declaração sobre a importância de proteger o patrimônio agrícola do condado. Então veio uma ligação de uma fonte inesperada. Há um Ricardo Vasquez no telefone para você, disse Marta a Gabriel, sua expressão intrigada. Diz que ele é o tio de Helena. Gabriel atendeu a ligação em seu escritório, Sagacidade H. Ana Júlia, sentada nas proximidades. Do lado da conversa de Gabriel, ficou claro que Ricardo estava se distanciando das táticas de seu irmão. Eu entendo. Sim, isso está correto. Agradeço sua posição. Amanhã às 2 funcionaria bem. Quando ele desligou, Gabriel parecia surpreso e cautelosamente esperançoso. Ricardo Vasquez quer se encontrar. Diz que não aprova como seu irmão está lidando com essa situação. Você acredita nele? Ana Júlia perguntou ceticamente. Gabriel deu de ombros. Eu não sei. A família Vasquez não é conhecida por desacordos internos. Mas Ricardo sempre foi o mais razoável dos irmãos. Vale a pena ouvir o que ele tem a dizer. No dia seguinte, Ricardo Vasquez chegou a Rancho Esperança precisamente às 2 horas. Ele era mais velho que seu irmão, com cabelos prateados e uma maneira menos agressiva. Gabriel o convidou para a sala de estar, onde Ana Júlia serviu café. Eu estarei direto, Gabriel, Ricardo começou. A abordagem do meu irmão para adquirir seus direitos à água não é algo que eu tolero. O artigo do jornal foi embaraçoso para a nossa família. Eu não tinha nada a ver com esse artigo, respondeu Gabriel, embora ele não tenha mencionado o envolvimento de Ana Júlia.
Ricardo acenou com a mão com desdém. Independentemente disso, trouxe atenção indesejada. Minha sobrinha Helena está particularmente chateada com a percepção do público. Ana Júlia devolveu um sorriso com o pensamento do desconforto de Helena. Então, o que você está propondo? Gabriel perguntou. Um compromisso, disse Ricardo. A audiência do Conselho de Água está programada para a próxima semana. Sugiro que o cancelemos e negociemos diretamente. Seus direitos da água permanecem intactos e, em troca, discutimos uma parceria limitada para o desenvolvimento futuro, que respeite sua autonomia e a herança do rancho. Gabriel parecia pensativo. Por que a mudança de coração? Ricardo suspirou. Francamente, as táticas de meu irmão estão criando problemas além dessa questão específica. Nossa família também vive neste condado há gerações. Não precisamos ser vistos como agressores. Ele olhou para Ana Júlia. Além disso, entendo que os parabéns podem estar em breve. Feudos familiares são coisas cansativas para passar para a próxima geração. Ana Júlia sentiu que suas bochechas se aquecem. Os sentimentos dela por Gabriel eram óbvios para todos. Depois que Ricardo saiu, Gabriel e Ana Júlia sentaram-se juntos no balanço da varanda discutindo a oferta. O que você acha? Gabriel perguntou a ela. Podemos confiar nele? Ana Júlia considerou a pergunta com cuidado. Acho que Ricardo é sincero em querer evitar a má publicidade. Se isso significa que podemos confiar nele a longo prazo, eu não sei. Gabriel assentiu. David diz que devemos prosseguir com cautela, obter tudo por escrito e fazer com que ele revise qualquer acordo antes de assinarmos. Isso parece sábio, concordou Ana Júlia. Mas, Gabriel, se isso funcionar, se a ameaça dos direitos da água for resolvida, o que isso significa para o rancho? Gabriel virou-se para encará-la completamente. Isso significa que temos um futuro, disse ele simplesmente. Um futuro. Espero que você inclua você. O coração de Ana Júlia pulou uma batida. O que exatamente você está dizendo? Estou dizendo que te amo, respondeu Gabriel pegando as mãos dela. Estou dizendo que aconteça o que acontecer com o rancho, com os direitos da água, com qualquer coisa. Eu quero você ao meu lado. Não como funcionário, não como parceiro de negócios, mas como meu parceiro em tudo. Ana Júlia sentiu lágrimas bem em seus olhos. Você está propondo para mim, Gabriel Melo? Um sorriso lento se espalhou pelo rosto. Ainda não, quando eu o fizer você saberá, mas estou perguntando se isso é algo que você pode querer. Um futuro juntos, construindo algo que é nosso. Sim. Ana Júlia sussurrou, sua voz espessa de emoção. Isso é exatamente o que eu quero. Gabriel a puxou para perto. Seu beijo uma promessa de tudo por vir. A semana seguinte passou em um turbilhão de atividades. David trabalhou com os advogados de Ricardo para redigir um acordo que protegeria os direitos da água de Rancho Esperança, enquanto permitia cooperação limitada em projetos futuros. Os negócios de preservação de Ana Júlia continuaram a crescer, com pedidos agora vocando em lojas tão distantes quanto Santa Cruz. Enquanto isso, a notícia chegou ao pai de Ana Júlia sobre seu relacionamento com Gabriel e seu sucesso de negócios bem-sucedido. Para sua surpresa, ele ligou para o rancho, pedindo para falar com ela. Seu primo Carlos diz que você se confundiu com algum fazendeiro, disse ele sem preâmbulo. Diz que você recusou um bom trabalho para isso, preservar os negócios. Ana Júlia respirou fundo, preparando-se para suas críticas. Sim, papai, eu fiz. Houve uma pausa no outro extremo da linha. Carlos também diz que seus atolamentos estão vendendo em lojas em todo o condado. Eles são, confirmou Ana Júlia, surpresa com seu interesse. Outra pausa. Sua mãe costumava fazer conservas. Os dela eram os melhores da nossa cidade. Ana Júlia sentiu uma forma de fume na garganta. Seu pai raramente falava de sua mãe. Eu me lembro, ela disse suavemente. Eu uso a receita dela para a geleia de morango. É bom seu negócio? O pai dela perguntou, sua voz robusta, mas não cruel. Sim, papai. É muito bom. Para o espanto dela, o pai dela limpou a garganta e disse: Então talvez eu estivesse errado sobre você, Ana Júlia. Talvez você tenha encontrado seu caminho, afinal. A ligação terminou logo depois, mas Ana Júlia sentou,
se segurando o telefone muito depois de seu pai desligar. Não era exatamente um pedido de desculpas, mas vindo de seu pai orgulhoso e crítico, era o mais próximo possível. Quando ela contou a Gabriel sobre a conversa, ele a abraçou com força. Ele está começando a ver o que eu conheço o tempo todo, como você é extraordinário. No dia da audiência programada do Conselho de Água, agora cancelado em favor de seu acordo privado, a Acardo Vasques e seus advogados vieram a Rancho Esperança para assinar os documentos. A equipe de Gabriel, incluindo David, revisou tudo com cuidado. O acordo protegeu os direitos da água do rancho, permitindo possíveis colaborações futuras que beneficiariam ambas as partes. Notavelmente ausente estavam o irmão de Ricardo e Helena. Quando Gabriel perguntou sobre sua ausência, Ricardo simplesmente disse: "Eles foram anulados nesse assunto, política familiar." Seu tom deixou claro que o assunto estava fechado. Depois que os jornais foram assinados, Marta insistiu em servir um almoço comemorativo. O clima era leve, o futuro de repente parecendo muito mais brilhante do que apenas algumas semanas antes. Enquanto o contingente de Vasquez se preparava para sair, Ricardo levou Gabriel de lado para uma palavra particular. Ana Júlia não conseguia ouvir o que foi dito, mas quando Gabriel se juntou a ela, ele parecia atencioso. "O que Ricardo queria?" ela perguntou. "Ele sugeriu que considerássemos fornecer nossa carne para o novo desenvolvimento do resort", explicou Gabriel. "Disse que eles estão comprometidos em apresentar produtos locais. Ele também mencionou suas conservas. Aparentemente, sua esposa os experimentou e ficou impressionada." Ana Júlia sorriu. "Isso seria bom para os negócios. Para ambos os nossos negócios", concordou Gabriel. "É estranho pensar que, apenas algumas semanas atrás, a família Vasques era nossa maior ameaça. Agora, eles podem se tornar clientes importantes." "A vida está cheia de surpresas", disse Ana Júlia, pensando em quanto mudou desde que chegou a Rancho Esperança. Naquela noite, Gabriel pediu a Ana Júlia que se juntasse a ele para um passeio até o Pasto Sul. Era sua parte favorita do rancho. Colinas rolando pontilhadas de flores silvestres, um pequeno riacho que atravessava o prado inferior, as montanhas subindo ao longe. Eles cavalgaram em silêncio confortável, desfrutando da luz dourada do final da tarde. Quando chegaram ao topo da colina mais alta, Gabriel sugeriu que eles parassem para assistir ao pôr do sol. Eles espalharam um cobertor na grama e Gabriel produziu uma pequena cesta com pão, queijo e uma garrafa de vinho. "Você planejou isso?" acusou Ana Júlia com um sorriso. Os olhos de Gabriel enrugaram os cantos, culpado. Enquanto eles comeram e bebiam, vendo o sol afundar em direção ao horizonte, Ana Júlia sentiu uma sensação de paz que nunca havia conhecido antes. Este lugar, esse homem, essa vida, era tudo o que ela não sabia que precisava. Quando o sol estava apenas tocando o diste montanhas de formiga, pintando o céu em laranjas e rosas brilhantes, Gabriel se virou para ela. "Eu trouxe você aqui por um motivo", disse ele, sua voz de repente sério. "Este é o meu lugar favorito em todo o rancho. É onde meu pai costumava me trazer quando queria falar sobre coisas importantes, onde ele me ensinou sobre responsabilidade, legado e amor." O coração de Ana Júlia começou a bater mais rápido quando Gabriel pegou as mãos dele. "No primeiro dia em que você veio a Rancho Esperança, eu disse que você valia mais do que toda essa fazenda. Eu quis dizer isso então, e quero dizer isso ainda mais agora." Ele estendeu a mão no bolso e puxou uma pequena caixa de madeira. "Ana Júlia Freitas, eu te amo. Você quer se casar comigo?" Ele abriu a caixa para revelar um anel simples, mas bonito, um diamante único em ouro branco, ladeado por 2 pequenas safiras. Lágrimas encheram os olhos de Ana Júlia. "Sim", ela sussurrou. "Sim, Gabriel, eu vou me casar com você." Enquanto ele escorregava o anel no dedo dela, Gabriel explicou: "Era a minha mãe. Meu pai me deu antes que ele morresse. Disse que eu deveria salvá-lo quando encontrei alguém tão especial quanto ela era." Sua voz cresceu husky de emoção. "Ele teria te amado, Ana. Eu gostaria de ter conhecido ele", disse Ana Júlia suavemente. "De certa forma, você tem", respondeu Gabriel. "Este rancho, a maneira como tento viver minha vida,
Tudo isso faz parte de seu legado. E agora será o nosso legado juntos. A palavra nosso não tem mais medo de Ana Júlia. Em vez disso, a encheu de alegria e determinação. Quaisquer que sejam os desafios pela frente, eles os enfrentariam juntos. Enquanto eles voltaram para a casa do rancho no anoitecer, Ana Júlia olhou para o ringue no dedo, brilhando a última luz do dia. Da mão insegura do rancho à empresária confiante e pela futura esposa, foi uma jornada que ela nunca poderia imaginar quando saiu daquele ônibus meses atrás. Marta foi a primeira a identificar o anel quando eles voltaram. Seu grito encantado trouxe todos os que fugiram de várias partes da casa da fazenda. "Está na hora", ela exclamou, abraçando os dois. "Estou esperando por esse momento desde o dia em que você chegou, Ana Júlia", Miguel assobiou apreciadamente. "Boss finalmente teve a coragem de perguntar, hein?" Teresa enxugou uma lágrima tentando escondê-la. "Vocês dois foram feitos um para o outro. Todo mundo podia ver." Enquanto parabéns e bons desejos os cercavam, Ana Júlia sentiu o braço de Gabriel envolvendo com segurança a cintura, ancorando-a neste momento de alegria. Mais tarde, naquela noite, enquanto se sentavam juntos na varanda do que logo seria o lar compartilhado, Gabriel perguntou: "Algum arrependimento? Por ficar aqui em vez de aceitar o emprego da cidade?" Ana Júlia balançou a cabeça, sorrindo. "Não é um. É aqui que eu pertenço. Onde eu sempre pertencia, eu simplesmente não sabia disso." "E seu pai? Ele virá ao casamento?" Ana Júlia considerou isso. "Eu acho que ele vai. Ele está mudando lentamente. E mesmo que ele não entenda completamente minhas escolhas, estou em paz com isso agora." Gabriel assentiu, compreendendo em seus olhos. "Você sabe, quando meu pai morreu e eu estava lutando para salvar esse lugar, todos me disseram para deixar para lá, que lutar por isso era muito difícil, arriscado demais. Mas você não desistiu", disse Ana Júlia. "Não", concordou Gabriel, "porque algumas coisas valem a pena lutar, mesmo quando parece impossível." Ele tocou sua bochecha gentilmente. "Você me ensinou isso de novo." "Meu?" Ana Júlia perguntou, surpresa. "Como?" Mostrando-me que há alguns riscos que valem a pena. Correr mesmo para alguém tão cauteloso quanto eu. Ele sorriu. "Apaixonar-se por você foi o maior risco que assumi desde que decidi salvar esse rancho. E a melhor decisão que já tomei." Ana Júlia encostou a cabeça no ombro dele, o contentamento lavando sobre ela. "Para mim também." Como as estrelas apareceram no céu escuro, Ana Júlia pensou na jornada que a trouxe aqui. Todos os fracassos e decepções que pareciam tão devastadores na época, mas a levaram a Rancho Esperança. Para Gabriel, para si mesma. "Você estava certo, você sabe", disse ela suavemente. "Sobre o M?" Gabriel perguntou. "Naquele primeiro dia, quando eu derramei o feed. Você disse que eu valia mais do que toda essa fazenda." Ela olhou para ele, seus olhos brilhando à luz da lua. "Eu não acreditava em você então. Eu não podia. Mas agora eu acredito." O sorriso de Gabriel estava macio quando ele se inclinou para beijar, lá. "E vou passar a vida inteira certificando-se de que você nunca mais o esquece." À distância, um coiote chamado para a lua e em algum lugar nos estábulos, Estrela niquerou suavemente ao seu potro crescente. Os sons do rancho à noite, no rancho de Júlia agora, sua casa, seu futuro. A garota quebrada que havia saído daquele ônibus meses atrás, esperando apenas um emprego temporário e mais uma decepção, havia encontrado um amor que a curou, um propósito que a cumprisse e um lugar onde ela realmente pertencia. Vale mais do que toda essa fazenda. Sim, e finalmente Ana Júlia acreditava. O fim.